Ao longo do curso de Engenharia Química e Química Industrial, nos deparamos com matérias e conceitos relacionados a fenômeno de transportes, como transferência de momento e calor. No vídeo de hoje, abordaremos um assunto que tem total relação com essas disciplinas. Suas aplicações vão desde fármacos usados para diagnóstico de doenças até o setor automobilístico, no resfriamento de radiadores automotivos, assim reduzindo o consumo de combustíveis. E aí, já sabe qual é o tema de hoje? Vem descobrir com a gente logo após a vinheta. Toca a vinheta! Nanofluido é um tipo de dispersão coloidal, no qual as partículas devem possuir dimensões menores que 100 nanômetros e ter como fase dispersa somente a fase sólida. O método de preparação da dispersão coloidal possui normalmente 5 etapas básicas. Já a preparação de nanofluidos envolve até 2 etapas, que são a preparação em única etapa e a preparação em 2 etapas. A primeira aborda a síntese das nanopartículas e a dispersão no fluido, que ocorre simultaneamente. Uma das técnicas mais usadas é a evaporação direta, que também é conhecida como deposição física de vapor. Nesse método, a síntese ocorre a partir da solidificação das nanopartículas, que estão normalmente na fase gasosa do fluido base, gerando partículas puras e uniformes, e como consequência também, uma dispersão mais estável. Porém, ela apresenta uma desvantagem para a produção em larga escala, devido à presença de reagentes residuais difíceis de eliminar e ao baixo acúmulo. Já a preparação em 2 etapas é a abordagem mais usada para a produção comercial de nanofluidos em grandes ou pequenas quantidades. Nesse processo, as nanopartículas são obtidas por diferentes métodos. Um exemplo é a deposição química de vapor. O pó nanométrico do material é disperso no fluido base com a ajuda de agitação magnética e ultrassônica, mistura de alto cisalhamento, homogeneização e moagem de bolas. Uma desvantagem é a elevada agregação de partículas em comparação com a primeira, sendo dessa maneira necessário o uso de surfactantes para melhorar a estabilidade do fluido. Outra desvantagem é que o processo não é tão eficaz para as nanopartículas metálicas como é para as nanopartículas de óxidos. Os nanofluidos são divididos em 2 tipos, os de material único e os híbridos. Os de material único, como o próprio nome já diz, são compostos por um único tipo de nanopartícula e são os mais utilizados atualmente. Já os híbridos são compostos por mais de um tipo de nanopartículas. Como exemplo de nanopartículas, temos óxidos cerâmicos, nítricos cerâmicos, cerâmicos à base de carbeto, metais semicondutores e, por fim, nanotubos de carbono. Garantir a estabilidade dos nanofluidos é de grande importância para um fluido com alta qualidade e com maior vida útil, sendo benéfico para a indústria. Esse desafio está diretamente relacionado à interação entre as nanopartículas e entre os fragmentos do fluido de base. Nos nanofluidos, é necessário que a força repulsiva no fluido seja maior do que a força atrativa entre as nanopartículas, evitando que essas sejam atraídas umas pelas outras e sofram sedimentação. Para a detecção da estabilidade desses fluidos são utilizados alguns métodos, como por exemplo a análise do potencial zeta, que observa o comportamento eletroforético do nanofluido através de um dispositivo chamado Zeta-Caesar Nano, que mede a diferença de potencial entre o fluido de base e a camada de polpa, a chamada Stern Layer, em contato com a superfície da nanopartícula. Esse fluido apresenta excelente estabilidade quando o potencial for maior que 60 mV e se torna altamente aglomerativo a partir de potenciais menores que 30 mV. Há também a captura de fotografias de sedimentação, na qual o acúmulo de partículas ocorre pela ação gravitacional e é observado por imagens capturadas em intervalos iguais. Após a comparação, o nanofluido é considerado estável quando não há deposição. Existe também a análise por centrifugação, que é um dos métodos mais rápidos e baseia-se na sedimentação pela aplicação de uma força centrífuga. Nesse caso, o nanofluido é considerado estável quando precisa de muito tempo em altas rotações para sedimentar. E por último, a microscopia eletrônica, que utiliza imagens microscópicas em altas resoluções para detectar a presença de aglomerados que possam indicar a possibilidade de instabilidade do fluido. Além da detecção, existem métodos utilizados para estabilizar nanofluidos, dentre eles o controle de pH, a sonicação, a agitação magnética e a modificação de superfície. Porém, o mais utilizado é o da adição de surfactantes, podendo ser substâncias polares ou apolares, a depender dos fluidos base utilizados.
pois estes devem atuar reduzindo a tensão superficial do fluido base e melhorando a imersão das nanopartículas. As principais desvantagens do uso de surfactantes são a sensibilidade deles às altas temperaturas, podendo reagir quimicamente, e a alteração nas propriedades termofísicas dos nanofluidos, como a condutividade térmica e viscosidade, se usados em excesso. Já vimos muita informação massa até agora, mas que tal falarmos um pouco sobre as aplicações dos nanofluidos? A adição de nanopartículas em fluidos faz com que suas propriedades termofísicas sejam alteradas e melhoradas, com destaque para propriedades como calor específico, condutividade térmica, transferência de calor convectivo e viscosidade. Assim, vemos uma vasta aplicação dos nanofluidos, indo desde aplicações eletrônicas em microchips até seu uso no diagnóstico de certas doenças. Na indústria, os nanofluidos são excelentes aliados na economia de energia e são usados especialmente para o resfriamento industrial. Sua utilização como fluido refrigerante também pode ser aplicada no meio automobilístico, já que eles possuem uma melhor eficiência energética quando comparado com fluidos de refrigeração à base de água e etileno glicol. Devido à maior condutividade térmica que as nanopartículas conferem, o resfriamento também torna-se mais rápido. Além disso, sua utilização nos radiadores automotivos permite diminuir o tamanho dessa peça, melhorando o design aerodinâmico de diversos modelos de carros e veículos e, consequentemente, o consumo de combustível. Na área da saúde, uma aplicação importante dos nanofluidos está na entrega de medicamentos através de sistemas microeletromecânicos biomédicos. Estes liberam nanofármacos no local desejado de forma controlada em razão às respostas da célula-alvo aos estímulos do medicamento. É isso, pessoal! Se vocês gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. E fiquem ligados que ainda esse mês teremos mais vídeos aqui no canal. Até a próxima! Toca a vinheta.